Pronto, então concedo a palavra ao professor Zé Luiz, na sequência a professora Ana Kelly para iniciar, tá? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Ana? Primeiro agradecer a participação de todos, né, no minicurso. Mesmo toda dificuldade, a gente, junto com as outras instituições, fez um esforço para que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontecesse. É a Semana 2020, mas acontecendo em 21, por conta da situação de pandemia, né? E agradecer a Ana, né, particularmente, por ter aceito o convite. Inicialmente, inclusive, era a proposição que ela apresentasse um minicurso da pesquisa dela, do Progrupar Covid. Ela acabou sugerindo esse outro tema, que também está relacionado, que também tem tudo a ver com o momento que a gente vive. O importante é que, de pronto, ela aceitou o convite e tenho certeza que tem muito a contribuir com a fala dela nessa tarde de hoje. Embora breve, né, porque a carga horária do evento é bem pequena, mas ainda assim, com certeza, terá muito a contribuir. Viu, Ana? Muito obrigado, em nome do Instituto Federal do Piauí, em nome do Pró-Reitoria de Pesquisa, pela sua participação, pelo seu pronto atendimento ao nosso convite. Boa tarde, eu que agradeço, professor Zé Luiz, professor Ricardo, né, que fez o contato. É uma alegria participar, né, a gente já participou no modo presencial, no modelo presencial, felizmente, nessa situação que estamos vivendo não permite, né, nesse momento, então a gente também deseja contribuir, mesmo virtualmente, né, eu espero que aumente aí o número de participantes, mais um pouquinho até o final. Realmente eu propus esse mini curso dentro dessas temáticas, são temáticas que são relacionadas à minha formação de pós-graduação, né, como o professor Ricardo falou, eu fiz mestrado e doutorado na área de desenvolvimento e meio ambiente, então são temáticas que estão sendo discutidas no mundo nesse momento e que eu acredito que podem contribuir, né, com a formação dos participantes. Então, vou iniciar me apresentando brevemente. Meu nome é Ana Kelly, né, sou professora do Instituto Federal do Piauí, lotada no campus de Seu Arco Verde. Tenho formação em administração e direito, né, em nível de graduação e nível de pós-graduação, mestrado e doutorado em desenvolvimento e meio ambiente na Universidade Federal do Piauí. E, recentemente, também estou trabalhando, né, como docente colaboradora no programa de políticas públicas da Universidade Federal. Então, são temáticas que me atraem sempre, né, quando envolve oportunidade de trabalho, como é o que nós vamos discutir hoje aqui, empreendedorismo, sustentabilidade, porque, na verdade, o que a gente está propondo são discussões, de categorias que nós consideramos importantes na formação do indivíduo, né, de uma forma geral, buscando aí essa oportunidade no mercado, né, nessas condições atuais que nós estamos vivendo. O panorama econômico que nós estamos passando não é dos melhores, né, os jornais estão aí noticiando todo dia, os sites, os blogs, enfim, as redes sociais de modo geral, mas existem pessoas, né, que mesmo diante desse quadro econômico de crise que nós estamos vivendo, que estão se superando, né, superando as adversidades e conseguindo sair, então, aí dessa situação mais grave, né, que está assolando aí o mundo todo, né, e principalmente as economias menos desenvolvidas, como é o caso do Brasil. Eu vou começar a compartilhar aqui um material que eu preparei, vocês me confirmem, por favor, se vai ficar ok na tela, para facilitar, né, a nossa conversa. Tá dando para ver direitinho? O áudio tá bom também? Tá tudo ok? Sim, professora, tudo ótimo. Pronto, então vamos lá. Então, a proposta desse mini curso, né, como a gente já anunciou, é falar de empreendedorismo e inovação como oportunidade de trabalho em meio à pandemia ocasionada pela Covid-19, né, e a Covid-19, a gente já estamos em 2021, e ela continua, né, e segundo aí os pesquisadores, né, os especialistas, ela vai perdurar aí por mais algum tempo.
Então, é preciso que a gente mude a forma de encarar, não é, essa pandemia, que a princípio a gente observou muitas pessoas tratando como se fosse algo passageiro, breve, e a gente, né, já deu para perceber que ela não vai ser uma coisa passageira e breve, e nós precisamos, então, aprender, né, a se desenvolver e a desenvolver oportunidades nesse novo mundo, né, nessa nova situação que nós estamos vivendo, que não é mais uma coisa temporária, né, longe disso, há uma coisa que iniciou por 2 meses, por 3 meses, né, já se passou um ano, provavelmente teremos mais um ano aí numa situação diferente, né, do que a gente vivia antes, então é provável, é necessário, então, essa mudança, né, essa mudança de perfil e essa mudança também de comportamento. E o nosso mini curso hoje vai tratar exatamente disso, né, de categorias relacionadas à mudança de comportamento. Então, o nosso roteiro de trabalho hoje vai ser esse, né, a gente vai fazer essa introdução breve com a apresentação, e aí vamos tratar de 4 categorias que eu considero importante nessa formação, nesse processo de sensibilização, de mostrar, né, que de fato, a partir da mudança de atitude, mudança de comportamento, busca de informações, é possível, né, ingressar, ou quem já está no mercado, permanecer no mercado de trabalho. Então, a gente quer trabalhar com categorias importantes, como é o empreendedorismo. Se vocês fizerem buscas, né, nos diversos sites, aí a gente vai ver que o empreendedorismo tem sido a saída para vários brasileiros, né, e para várias pessoas do mundo todo, nessa situação em que o desemprego cresce a cada dia no Brasil, né, a índices altíssimos de desemprego, e o empreendedorismo tem sido, né, a saída. O Brasil sempre foi um país empreendedor, sempre esteve entre os países mais empreendedores do mundo, e agora, com a pandemia, né, o empreendedorismo se destacou ainda mais, né, o Sebrae tem tido muita demanda nesse sentido, e por isso que a gente considerou importante trabalhar o empreendedorismo com vocês. Sustentabilidade também é uma palavra que as pessoas dizem que é da moda, né, o modismo, mas, na verdade, da sustentabilidade também vem aparecendo, né, diversas oportunidades, campos de atuação, de trabalho, ligados à sustentabilidade. Nós temos o empreendedorismo verde, né, o empreendedorismo voltado também para esse aspecto, que trata aí da questão da preservação de recursos naturais. Vamos tratar um pouquinho dessa categoria, vamos falar um pouco de inovação, né, e inovação, sempre que a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa em inovação e pensa em tecnologia. Então, não poderia deixar de trabalhar, né, essas 2 outras categorias, que é a inovação e tecnologia. Vejam, mas aqui eu não vou, o objetivo do curso, né, e da formação não é trabalhar teoricamente essas categorias, mas demonstrar que essas categorias são importantes para esse processo de formação e que são também categorias em que, se você está pensando em empreender, né, em sair da zona de conforto, em mudar, vamos dizer assim, o seu planejamento pessoal de trabalho, elas são saídas, né, podem ser oportunidades. E no final a gente fala um pouquinho sobre ser empreendedor e faz o nosso encerramento. Então, nossos combinados, né, que é de praxe, do início de todo curso, nosso horário, né, já estamos aí um pouquinho adiantado, das 14 às 16, são 2 horas, e a participação, tá, de todos, controle de microfone, mas sempre que possível eu gostaria que vocês participassem, comentando, né, porque a ideia é que fique um pouco mais dinâmica. Eu preparei uma apresentação com o mínimo de texto possível, muitas imagens, né, tem aquela ideia de que a imagem vale mais do que 1000 palavras, e eu acredito nisso. Então, eu coloquei uma apresentação bem ilustrativa, para que a gente realmente possa discutir, não é, e juntos aqui desenvolver, né, esse processo de formação. Bom, a gente sempre gosta de iniciar qualquer momento de formação perguntando sobre as expectativas.
né? Se vocês estiverem tímidos, pode abrir só o microfone, não precisa abrir a câmera, ou podem colocar no chat. O que é que vocês esperam com relação a esse mini curso? Qual é o objetivo de vocês com essa formação? Se alguém quiser participar, né, uma ou duas pessoas, fiquem à vontade. Elizabeth está falando que o áudio está baixo. Alguém mais está achando baixo? É porque a minha voz é baixa. Mas eu posso tentar aumentar um pouco o tom o timbre, né? Vamos dizer assim. Tá ok, né? Elizabeth, eu não falo muito alto, tá? Então, talvez seja isso também. Bom, e aí alguém quer participar? Pronto, obrigada, Franciane. Franciane, nossa ex-aluna, né, lá do Disseu, já nossa técnica em logística. Nem pelo chat, gente, vocês não querem dizer nada, o que é que vocês esperam? Aqui é Armando, servidor do IFE. Boa tarde a todos. Oi, Armando. Boa tarde. Bem, é interessante, né, um curso assim, numa época dessa, nós estamos vivendo, porque enriquece, no meu caso particular, né, os conhecimentos, né, dentro da ciência, da tecnologia, e ainda mais nessa época tão difícil que nós estamos vivendo, né, então é muito rico a gente ter essa participação para estar conhecendo, né, essas inteligências, né, artificiais colocadas na vida humana, né, a partir do próprio homem, né, em meio a essa situação que a gente está vivendo. Obrigado. Verdade, professor. Obrigada pela participação. Então, assim, eu espero não uma nova visão. Muito bem. Obrigada, Lil. Agradeço a vocês, assim, eu espero, né, cumprir com as expectativas. Não sou uma expert, né, nem uma consultora do Sebrae, vamos dizer assim, que domina o empreendedorismo, mas como professora da área, né, do eixo de gestão de negócios, a gente trabalha já há muito tempo com esses conceitos e com essas categorias, né, que eu já resolvi agrupar todos nesse momento formativo, para passar para vocês, né, tentar passar de uma forma leve, não tão teórica, mas que realmente possa colaborar e contribuir. Bom, e aí a nossa proposta inicial é falar de empreendedorismo, né, todo mundo aqui acho que já assistiu o Globo Repórter em algum momento, e eu adoro, né, essa fala. Que bicho é esse, né, o que é esse empreendedorismo, né, onde ele vive, né, do que ele se alimenta, são as palavras básicas lá as perguntas-chave, né, do Globo Repórter, mas a ideia é essa mesmo, o que é esse empreendedorismo, né, o que é isso, o que é, como é que a gente faz, como é que eu me torno empreendedor, qualquer pessoa pode ser empreendedor, eu tenho que estudar, tenho que fazer uma formação, não necessariamente. Alguém arriscaria um conceito de empreendedorismo? Que bom, Elizabeth. Também espero que você amplie aí seus conhecimentos. Ninguém arrisca um conceito aí de empreendedorismo? Alguém se considera empreendedor aqui do curso? Vou reformular a pergunta, eu acho desafiador. Exatamente. E vocês acreditam que o empreendedor é só aquela pessoa que abre um negócio, ou eu posso ser empreendedor trabalhando para alguém, como empregado? O que vocês acham? Só é empreendedor quem é empresário? Ou não? Nadinha. Então, assim,
Pois é, Armando, olha, essa é vamos dizer assim, uma ideia falsa, né? Que nós, olha aí, né? O José Júlio participou também. O empreendedorismo é uma ação que visa atingir resultados, tá ótimo. E uma ciência, deixa eu ver aqui, da Lil. Penso que empreendedorismo seja uma ciência prática que busca a melhor forma de desenvolvimento de uma empresa, de uma ideia. Pronto, tá. Ótimo, obrigado pelas participações, José e o Lio, e a Lio, ou Lio, não sei. Obrigada. É isso, tá? E assim, vamos tirar da nossa mente aquela ideia de que o empreendedor é o empresário. Eu posso ser empreendedor em qualquer atividade que eu desempenhe, porque o empreendedorismo, ele parte da ideia de novidade, né, de criatividade. E quando a gente fala novidade, não é fazer o que ninguém nunca fez, né, mas é fazer alguma coisa diferente do que já vem sido feito. A mesma coisa, né. Então, a gente tem hoje em Teresina, por exemplo, aí várias empresas, né, ou microempresas, por exemplo, de hambúrguer caseiro, né, ou que eles chamam de hambúrguer artesanal. Cada um deles, com certeza, né, faz a sua receita de hambúrguer de um jeito diferente, e cada um deles se destaca por algum ingrediente, por algum processo de preparação que seja diferente. Então, eles estão trabalhando com a mesma ideia, mas cada um tem um processo, né, criativo diferente para trabalhar o seu negócio. Então, a ideia do empreendedorismo não é ser inovador no sentido de que ninguém nunca fez, né? Vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Ninguém nunca fez isso. Mas inovador no sentido de não se repetir, né? De não repetir o que já está sendo feito. Fazer algo, trabalhar uma ideia, ou um conceito, ou um serviço, ou um processo, né? Que já é feito de uma forma diferente. O empreendedorismo, ele é uma ciência, de fato, como foi colocado aqui por vocês no chat, né, ele é uma ciência que estuda exatamente essa processo de criação, né, de oportunidades, e são palavras que estão ligadas ao empreendedorismo, a criatividade, a inovação, né, a diversidade. E essa ciência busca, então, desenvolver, né, essas competências e habilidades naqueles que desejem ser empreendedor. E a gente vai já falar mais à frente que o empreendedor não é só o empresário, né, aquele que empreende um negócio, que eu posso empreender nas diversas atividades que eu execute, como eu falei para vocês anteriormente. Tá bom? E o nosso próximo é exatamente isso, né? E quem é o empreendedor? Né? E eu achei esses memes ótimos, né? Os memes estão na moda aí. Então, esse ele diz assim: eu só queria trabalhar 8 horas por dia e me tornei empreendedor. Né? Deve trabalhar 24 horas por dia. Porque quando a gente resolve abrir um negócio próprio, vocês já devem ter ouvido esses depoimentos, né? O nosso trabalho triplica. É muito mais dedicação, né? Normalmente, principalmente no início do negócio. E esse outro memezinho aqui fala assim: por que chamar um vendedor de bala no semáforo de desempregado se você pode chamar de empreendedor? Né? E não deixa de ser, né? Essas pessoas ali estão buscando também oportunidades, um meio criativo, né? No semáforo a gente observa aí vários empreendedores, né? Eu vejo às vezes os palhaços ali fazendo malabarismo em troca ali de umas moedas, então tem os vendedores de balas, de frutas, né, enfim, aparece de tudo, né, nos semáforos, e essas pessoas podem ser consideradas empreendedoras, sim, porque elas estão tentando fazer algo diferente, né, então existe também aquela coisa muito do preconceito, né, de achar que o empreendedor é só o grande empresário, né, aquele que abre um grande negócio e ganha muito dinheiro, né, e a gente não precisa necessariamente trabalhar o empreendedor pensando nesse resultado futuro, porque esse é o que se deseja, né, essa é a meta, é chegar ao sucesso, é ganhar muito dinheiro, né, é ser famoso, é ser conhecido, mas todo o processo de empreendedorismo, né, de um negócio empreendedor, ele começa, não é pequeno, e exige muito esforço, né, por isso eu botei esse meme aí de 8 horas, exige muita dedicação, né, exige estudo e formação. As pessoas perguntam: eu preciso me formar, fazer uma faculdade para ser empreendedor? Não, para ser empreendedor não é um requisito,
mas ao longo do desenvolvimento do seu negócio, você vai perceber que a formação é necessária, porque o seu negócio vai crescer e vai chegar um momento que você vai precisar ter aquela formação. E aí, ou você faz, ou você vai ter que contratar alguém que tenha ela para trabalhar para você. Então, a formação é importante, né, porque às vezes a gente também traz essas impressões equivocadas, né, então muita gente vai falar do Silvio Santos, né, o Silvio Santos fala do seu João, né, que já não está entre nós, João Claudino, como exemplos de pessoas que não eram formadas e se tornaram grandes empreendedores, e são grandes empreendedores, nomes, né, de grandes empreendedores, mas vejam, eles não tinham formação quando iniciaram seus negócios, mas eles se valem de pessoas altamente competentes para gerenciar os seus negócios. Então, a ideia em si, né, como o negócio, a ideia do negócio, ela não precisa nascer realmente de alguém que tenha formação, mas o desenvolvimento do negócio em si, mantê-lo no mercado, né, atingir o sucesso e o crescimento, ele vai exigir competências e habilidades, né, que só a formação realmente profissional traz. E aí, ou eu faço, eu mesma, empreendedora, busco a formação para mim, aplicar no meu negócio, ou eu trago alguém que tem essa formação e que vai aplicar no meu negócio. Tá bom? Se estiver indo muito rápido, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Pode colocar no chat, fazer algum comentário e a gente vai acrescentando. E aí tem um autor que eu gosto muito, né? Se tiver algum professor aqui da área de gestão também vai falar, né? Sabe, e vai conhecer, que é o Dornelas, né? Um professor que escreve muito na área de empreendedorismo, eu gosto muito dele. E eu trouxe um conceito dele para a gente, exatamente, de empreendedor. O que é o empreendedor, então? O empreendedor é aquele que detecta uma oportunidade, como a gente já falou aqui, e cria um negócio para capitalizar sobre ela, né? Ele detecta a oportunidade e cria um negócio para ganhar dinheiro com essa ideia, né? Assumindo riscos calculados, que é outra coisinha que a gente vai falar já, quando a gente falar das características do empreendedor. Riscos calculados, gravem isso. Não é assumir risco, né? Não é ser doido, fazer o que vier na cabeça. São riscos calculados, né? Então, o empreendedor é essa pessoa que inicia, né, que opera o negócio para realizar uma ideia, um projeto pessoal, assumindo esses riscos e as responsabilidades, e inovando continuamente, né, fazendo diferente continuamente. Não é aquela máxima de dizer assim, porque eu fiz assim, deu certo, eu vou fazer assim o resto da vida. Não funciona, né, principalmente hoje com o mercado dinâmico que a gente tem e global. Então, as pessoas mudam os hábitos rapidamente, né, as pessoas têm culturas diferentes, e se os negócios permanecerem fechados, isolados, né, naquele mundo, naquela sistemática de funcionamento, elas vão perder espaço no mercado. Quantas empresas em Teresina estão hoje de portas fechadas, né, que é lamentável por conta da pandemia, né, você circula pela cidade e percebe rapidamente a quantidade de empresas fechadas e algumas empresas até grandes. E a gente se pergunta, né, mas por que esse negócio fechou? E o que faltou? Né? Claro que a pandemia é um fator gravíssimo, mas será que não faltou fazer uma adaptação? Será que não faltou uma sensibilidade para perceber que precisava mudar para se adaptar a essa nova realidade que nós estamos vivendo? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer, e por isso que o Dornelas fala isso, inovando continuamente. Então, veio a adversidade, eu preciso mudar. Chegou uma novidade, eu preciso mudar. Tem uma nova tecnologia que eu tenho que empregar no meu negócio, pois eu tenho que empregar. Porque se você não fizer isso, você fica fora, né? Vai ficando fora desse mercado. Perdendo cliente, né? Bom, trouxe aqui 2 empreendedores famosíssimos, né, muito conhecidos, um exemplo brasileiro, outro não, né, e perguntando para vocês o que esses empreendedores, primeiro quero que vocês me digam quem são, né, acredito que todos conheçam, e depois quero que vocês me digam o que eles têm de diferente, o que eles fizeram de diferente dos outros. Alguém arrisca? Quem é esta jovem senhora aí? Alguém pode me dizer o nome dela? E qual a empresa? O negócio dela, né? Vamos, gente.
Isso. Muito bem, José, a Trajano, né? A Magalu, ou a Lu, não é? Ou a Trajano, como ele falou, é um exemplo de superação, né? Empresa Magazine Luiza, o fator-chave. O André fez aqui uma colaboração importante, ele falou, o André colocou, o fator-chave no declínio de muitos negócios é a falta de conexão com o cliente. Esse é o ponto importantíssimo, né? A falta e a conexão, André, como você colocou bem, é exatamente isso, é ouvir e entender o seu cliente, porque muitas empresas, elas até ouvem, né, mas elas não entendem o que é que o cliente quer, e quando você coloca conexão, a palavra está perfeita, porque conexão é isso, é quando eu entendo o que o outro quer, e realmente muitas empresas estão fechando, né, e perdendo às vezes a oportunidade, ou mesmo que não fechem, mas reduzindo, vamos dizer assim, as suas unidades operacionais, porque não conseguem se conectar com seus clientes, com o seu público-alvo, né? Tem empresas, inclusive, que se você perguntar assim, quem é o seu público-alvo, eles não conseguem responder. E o que a Trajano tem de diferente, né? O que a Dona Luiza fez de diferente, na opinião de vocês? O que a Magalu, né, a Magazine Luiza, o grupo Magazine Luiza, tem de diferente das outras empresas varejistas, né, tradicionais que a gente tem no mercado? Alguém arrisca falar? Coloquei uma mulher e um homem, né, para a gente manter aí a igualdade de gêneros. Ah, o Pedro está aqui. Pedro, você não quer participar, não? Vamos lá. Achou um público-alvo e investiu nele. Muito bem, André. Política de fidelização. Ela apostou muito também em tecnologia, não é? Eu acho que foi a primeira loja de varejo, né, desse estilo de segmento que a Magalu trabalha, que investiu na inteligência artificial, né, que é a Lu, que é aquela ideia de humanizar a tecnologia, né, aquela robozinho que fala com você, mas é uma ideia humanizada, né, é um robô humanizado, vamos dizer assim. Então, foi a primeira loja que investiu nisso, né, investiu no aplicativo, que é muito bom, né, particularmente eu sou usuária do aplicativo, o aplicativo realmente atende muito bem as expectativas, né, trabalha com logística, investiu muito em logística, que é a entrega dos produtos. Exatamente, José. Todos os aspectos relacionados às diversidades. Ela foi encontrando várias frentes de atuação onde ela pudesse se destacar e ela investiu muitos recursos nisso, né? A gente sabe, não foram, né? Não foi pouco investimento, mas o retorno, com certeza, vejam que ela, mesmo na pandemia, não teve problema de crescimento, né? Não teve problema em manter as suas unidades funcionando, porque ela soube trabalhar, né, diante da diversidade. E algumas outras empresas do mesmo segmento, né, ao contrário, tiveram que fechar suas portas. Né. Então, precisa realmente estar atento àquilo que o mercado quer, como já foi colocado por vocês. E esse senhor, né, este jovem, né, infelizmente também ele não está mais entre nós, mas é um grande exemplo. Alguém sabe quem é? Quase que um mito aí, né, da tecnologia, exatamente, professor Armando, né, o Steve Jobs, e o que esse rapaz fez, né, deixou aí, qual foi o legado dele, né, de diferente, o que vocês acham que foi a grande inovação, por que ele é considerado um grande empreendedor? Nada, se tivesse, o povo da informática gosta muito dele, né? Tem ninguém aqui da tecnologia, as inovações tecnológicas, né? Ele isso, exatamente, né? A ideia do computador pessoal. Vejam que a Apple, né, ainda, vamos dizer assim, se mantém no mercado com o legado deixado por ele. Veja a importância desse, né, desse nome, dessa pessoa para o mundo, né, porque foram contribuições que ficaram para todos nós.
né, um cara arrojado, inovador, ousado, né, ele sempre foi muito ousado, não teve medo de arriscar, de investir nas ideias dele, né, claro, riscos calculados, como a gente coloca, mas é sem dúvida um grande nome, né, nos deixou muito jovem, assim, infelizmente, mas é uma pessoa que, mesmo, né, tendo nos deixado muito jovem, deixou um legado imenso. Se você botar no Google, ainda pesquisar empreendedores, o nome dele sempre sai, né, então ele realmente é uma experiência de vida marcante que fica, né, pelos discursos que fez, né, tem vários discursos deles que circulam na internet, mas principalmente, né, pelo discurso que eu digo assim, porque era o que ele defendia, né, ele defendia e praticava, né, e pelo que ele deixou na empresa que ele trabalhou por muito tempo, né, que tem o nome praticamente que é a cara dele, né, e por todo o legado geral, né, para o mundo, em termos de tecnologia, avanços tecnológicos, como foi colocado aqui, a ideia do computador pessoal, e várias outras, né, inovações que hoje as outras empresas copiam, né, copiam melhor, vamos dizer assim, fazem, tornaram as ideias dele, pegaram as ideias dele e inovaram, né, acrescentaram algo mais e para manter-se no mercado. Mas esse é o ponto-chave, então, da nossa discussão nessa tela. Por que essas pessoas fizeram sucesso, né? O que eles têm de diferente? E aí eu coloquei do ladinho aí uma espécie de alvo, né? Foco. Eu digo para vocês hoje, assim, a palavra que define o empreendedor de sucesso é foco. Foco é você saber o que quer e trabalhar em cima daquele resultado. Não se deixar abater, não se desanimar, não desviar, né, não buscar atalhos, porque os caminhos são difíceis, né, é degrau por degrau, não adianta pular, porque se você pular fases, você vai ter que voltar para construí-las novamente. Então, é trabalhar com foco. Então, a gente percebe muito hoje isso, a perda dessa identidade do que eu quero, né, o que vai ser o meu negócio, o que eu espero do meu negócio, o que eu espero de mim, porque eu também tenho que ter foco pessoal, né, me manter. Então, muitas pessoas às vezes me perguntam assim, mas tu já fez o doutorado, tu ainda quer fazer alguma coisa? Gente, ainda tem 1 milhão de possibilidades, né? Não é porque eu cheguei no doutorado que eu atingi tudo que eu podia atingir enquanto docente. Eu tenho várias outras possibilidades, eu posso fazer um PhD, um estágio pós-doutoral, né? No Brasil ou fora do Brasil, investir em outras formações complementares, então, e eu tenho isso como plano, né, como metas pessoais, porque o foco de manter-se formado e informado, né, é um foco que todo docente, que todo profissional que exerce, né, que trabalha com compartilhamento de informação, como é o professor, precisa ter, né, então é um foco que nunca sai da minha meta, né, é um foco que sempre eu tenho, é o foco da formação, de buscar realmente uma formação, ampliar essa formação, ampliar os meus conhecimentos para compartilhar, né, para dividir com aquelas pessoas com as quais eu possa fazer, né, e ter esses momentos. Então, a ideia de manter o foco é a ideia, né, que traz realmente a definição do sucesso dos empreendedores. Vejam, todas essas pessoas maravilhosas que já citamos aqui hoje, né, o Steve Jobs, a dona Luísa, né, o seu João Claudino, o Silvio Santos, todos esses 4 nomes que eu já citei aqui hoje, essas pessoas, elas tinham um objetivo, elas tinham um foco, e elas trabalharam muito para chegar naquele resultado, né, e hoje são, né, o que são, mesmo os que não estão entre nós, mas deixaram a sua marca, né, deixaram o seu registro e deixaram as empresas que os representam, né, como registro do seu sucesso. E essas empresas aqui? Alguém já ouviu falar de alguma delas? Eu trouxe nomes aí super importantes, né, e aqui trouxe empresas locais, mas não sei se todos conhecem, não preciso ter vergonha de dizer que nunca ouviram falar em nenhuma delas, mas eu tive a curiosidade de colocar para saber se vocês já ouviram falar de alguma delas. Muito bem, José. É a Casa da Panelada, né, tá aqui, Mar Menina,
Bacurité e a Terebintos. E aí você diz, professora, a senhora está fazendo, a senhora é sócia de alguma delas? Não, não sou sócia. Eles não me pagaram para colocar aqui, tá bom? As logomarcas deles. Mas são exemplos que eu catei, né? Literalmente, que eu busquei nas redes sociais. Eu conheço, claro, essas empresas, mas eu busquei os perfis, né, os IGs de Instagram dessas empresas e vi realmente o quanto essas empresas se destacaram. E eu fiz questão de trazê-las, principalmente porque foram empresas que surgiram, né, ou um pouquinho antes ou durante a pandemia, e que são um sucesso hoje na nossa cidade. As 4 empresas são de Teresina, tá bom? A Terebintos, né, vou falar rapidamente, porque eu pergunto o que elas têm de diferente. A Terebintos é uma empresa de saboaria artesanal, então elas trabalham com a linha de shampoo, toda a linha cosmética, capilar, sem vegano, né, sem nenhum aditivo químico, né, e a dona da empresa era uma professora de química que ficou desempregada, foi demitida da faculdade que ela dava aula, e disse que sempre gostou dessa área de cosmético, fez um curso na área, né, ela já tinha formação de química, e resolveu investir nisso. E aí ela disse que, enquanto não estava nas redes sociais, ela vendia ali, um pouquinho ali, mas quando ela resolveu investir no Instagram mesmo, como divulgador do seu negócio, o negócio dela bombou, né, vamos dizer assim. E hoje é uma empresa aí bem, né, nessa área, ela trabalha muito com cabelos cacheados também, nessa linha que é uma novidade do mercado também. Então, é uma empresa que tem se destacado, vejo com pouco investimento em termos de sede física, né, de instalações físicas, mas investiu muito na imagem, nas redes sociais, nas mídias, e a gente vai falar do poder que as mídias têm hoje, né, o empreendedor tem que ter esse foco também, e com uma ideia diferente. O que eu quis trazer aqui, na verdade, dos 4 exemplos, é que são pessoas que pensaram em coisas que ainda não existiam na cidade. Shampoo vegano já existe, professora, já tem grandes empresas que fazem. Pois é, mas aqui em Teresina não tinha nenhuma empresa que fazia, né? Então ela investiu na ideia do diferente, fez e está dando certo o negócio. Assim como o Bacuri, Teresina, né, ele trabalha com a polpa de bacuri e de açaí também, mas o forte é o bacuri, e aí trabalha com geleia, né, com produtos derivados do bacuri, que também não existiam na cidade, e está investindo e o negócio está dando certo, né, também basicamente só com o Instagram. A Casa da Panelada também, né, ele sofisticou a panelada, né, ele fez um diferencial para o negócio dele, que é esse, né, ele disse que a panelada sempre, as pessoas têm aquela ideia meio pejorativa, né, de que panelada é uma comida simples, do interior, e ele fez diferente, né, ele fez um restaurante bem legal, bem organizado, né, bem bonito, para servir o prato principal deles, que é a panelada, né, mas ela é uma panelada muito requintada. Se vocês não conhecem, vale a pena conhecer depois que a coisa melhorar aí, né, com relação à pandemia, mas ele está atendendo delivery. É muito bom o produto dele, né, inclusive ele lançou uma pizza de panelada, que foi destaque nacional, foi comentário nacional, tá, na época, que realmente não existia, essa ninguém nunca tinha visto, nunca ninguém fez, nunca ninguém tinha comido a pizza de panelada, né, foi criação deles, da empresa deles. E a Mar Menina também é uma empresa de loja de roupa, né, comum, mas ela abriu na pandemia, no meio da pandemia, em abril do ano passado, e o diferencial dela é que ela manda, vamos dizer assim, várias roupas, né, então a pessoa diz assim, eu uso 40, né, e aí ela pega tudo que ela tem de peça, no tamanho, naquela modelagem, e leva até a cliente prova todas, e fica com aquela que ela gostar. Então, ela conseguiu, sem sede física também, depois ela já fez a sede física, mas a princípio ela trabalhava de casa e conseguiu desenvolver muito bem o negócio dela. Então, vejam, aqui a gente não falou de nenhuma ideia rara, única, que ninguém nunca tinha, né, ninguém nunca fez, mas são negócios inovadores, porque eles pegaram ideias que já existiam e construíram, né, com processos diferentes, com forma de divulgação diferentes, mas construíram e se conseguiram se manter, mesmo diante da pandemia, né, em ascensão no mercado, em crescimento no mercado, em número de seguidores e em números de clientes,
né? Então, isso é o legal, é ver, e eu trouxe exemplos locais para a gente ver que os pequenos, ou os nossos conhecidos, ou mesmo qualquer um de nós aqui, pode se tornar um empreendedor, né? E pode ser um empreendedor de sucesso. Até aqui tá ok, gente? Tranquilo? Tá muito rápido? Tá bom? Podemos avançar? Tá tranquilo, né? Bom, aqui a gente fala um pouquinho das características do comportamento empreendedor, o que é importante, né, que esse empreendedor tenha. E a primeira grande característica é a busca de oportunidade e iniciativa, né? Então, ficar sentadinho no sofá, né, assistindo Netflix, não dá, né? Então, a gente precisa buscar oportunidades e ter iniciativa, né? Proatividade, que é uma palavra da moda também. Então, ser proativo, ir atrás, buscar, porque realmente não cai do céu, né? Aquela coisa que a gente ouve muito os ditados, né? Não cai do céu, não cai do céu realmente. Então, é preciso ir atrás, tá? Todo empreendedor, podem observar, eles são pessoas, né, instáveis, assim, no sentido de que estão sempre buscando novas oportunidades. A segunda característica é a persistência, não desistir, né, como eu disse para vocês, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu vou seguir aquilo ali, é o que eu quero para mim, é o que eu decidi, é aquilo ali. Claro, vejam, não é, né, ser cego ao ponto de ver, de não enxergar os problemas, não é disso que a gente está falando, mas a persistência no sentido de não desistir no primeiro obstáculo, de não desistir na primeira dificuldade, né, de manter firme aquele propósito, porque a gente sabe que em alguns momentos, principalmente negócios que estão iniciando, eles vão passar por alguma dificuldade, e é preciso que exista essa persistência, né, essa vontade de continuar, de prosseguir, e de não desistir do seu objetivo principal. Correr os riscos calculados, como eu já disse para vocês, às vezes a gente tem a ideia de que o empreendedor é aquele cara que arrisca tudo, que não está nem aí, né, não é isso, né, quando a gente fala de assumir riscos, são riscos calculados, né, riscos programados, então eu tenho noção de até onde eu posso ir, né, de até onde eu posso me comprometer, o capital que eu tenho, a minha capacidade de endividamento, então eu preciso ter todas essas definições para eu saber até onde eu posso ir, até onde eu posso comprometer o resultado financeiro da minha empresa e o meu resultado financeiro pessoal, porque a gente sabe que muitos empreendedores iniciam com a renda própria, né, com o salário, às vezes, de outra coisa, ou uma poupança, ou o fundo do FGTS, né, que foi demitido, e aí tem aquele dinheiro ali, ele vai usar para investir nesse negócio, mas é preciso que esse investimento, esses passos, sejam dados de forma calculada, né, no sentido de planejar e saber o seu limite. Então, eu só posso ir até aquele determinado ponto, né, mais do que aquilo ali eu não posso ir, mais do que aquilo ali eu não posso arriscar, nem investir, porque eu vou comprometer a vida da minha família, a manutenção da minha família, ou a minha própria, né, manutenção, a minha estabilidade familiar e pessoal. Então, a gente precisa sempre pensar nesses riscos, mas de forma calculada, planejada, tá? Exigência de qualidade, eficiência, qualidade é um termo antigo, né, da década de 60 do século passado, de 1960 que surge mais fortemente a ideia do conceito de qualidade, mas ela nunca esteve tão atual, né, sempre se mantém atual, porque qualidade inclusive uma palavra, um termo difícil de conceituar, porque ela é subjetiva, mas ela dá a ideia de perfeição, né, do que é bom, do que é o melhor. Então, quando eu exijo qualidade, eu exijo sempre o melhor. E a eficiência é de resultado, né, por isso a ideia aí da setinha no alvo. Eficiência é atingir aquele propósito, né, atingir aquele resultado. Então, quando eu faço o melhor, quando eu exijo o melhor, exijo a qualidade, consequentemente, eu tenho eficiência, né, eu atinjo o resultado que eu estou determinada a atingir. O comprometimento, e essa é uma palavra que a gente usa muito no início de período, né, de semestre letivo também, enquanto docente, com a turma, gente, eu preciso do comprometimento de vocês. Comprometimento é uma palavra importante, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, né, em situações
principalmente de coletividade, que é a situação, muitas vezes, do empresário, né, do empreendedor, que precisa daquele grupo de trabalho. Então, é importante que todos estejam comprometidos, porque, como eu coloquei essa ideia de engrenagem aí, é uma empresa, um negócio, ele funciona como uma engrenagem. Se uma dessas pecinhas aí faltar, né, a engrenagem vai se desmontar e a coisa não vai funcionar como deveria. Então, é preciso buscar esse comprometimento. E para isso também é importante ter uma liderança proativa, né, uma liderança que a gente chama democrática, um estilo aberto, que possibilite realmente que essas pessoas se sintam parte do negócio, se sintam parte da empresa, porque eu só consigo o comprometimento de alguém se aquele alguém entende também que o negócio é importante para ele, tá? Então, é preciso que haja aí o comprometimento das duas partes, né, de quem é empreendedor e de quem vai trabalhar ou colaborar com esse empreendedor. Busca de informações, né, a gente está falando disso, buscar informações, formação, estar atento ao noticiário, às novidades, né, e nos diversos canais, nos diversos portais, né, não se manter buscando informação de uma única fonte, né, a gente tem que beber informações das diversas fontes possíveis, né, leitura, eu sempre digo, leitura é conhecimento, né? Inclusive, vejam, quem lê muito não tem dificuldade de escrever também. Eu digo isso para os meus alunos. Professora, eu tenho dificuldade de escrever, é porque você está lendo pouco. Porque quem lê muito consegue escrever bem. Porque você tem base de dados, né? Você tem de onde resgatar informações para escrever. A grande dificuldade da escrita é que você não tem uma base de dados para buscar, né? A fonte, como a gente fala. Então, se eu não tenho leitura, não tenho conhecimento, eu vou escrever o quê, né? Então, esse é um problema, e é um problema atual, né, porque as pessoas têm preguiça de ler. Hoje em dia, a gente quer tudo reduzido, tudo pronto, tudo resumido, ninguém quer ler um texto de 20 páginas, ninguém quer ler um artigo de 15 páginas, então, é importante pensar também nessa busca de informações com qualidade, tá? Na fonte certa, para que você não cometa equívocos. Estabelecimento de metas, né, nós já falamos da importância de manter essas metas, planejar e monitorar, isso é importante, e eu vejo que isso é um grande problema que a gente tem hoje nas empresas, nas diversas situações, na gestão pública, na gestão privada, né, nas diversas possibilidades aí, a gente percebe essa dificuldade, porque as pessoas determinam metas, estabelecem metas, fazem um planejamento, às vezes, belíssimo, né, muito lindo no papel, mas na hora de executar o planejamento, cadê, né? Não faz monitoramento, não acompanha, e daí vem uma dificuldade que a gente percebe muito grande, né, nas empresas, muitas vezes, que não conseguem perceber que se eu planejo, coloco no papel, mas se eu não monitoro, se eu não verifico como é que a coisa está funcionando, eu posso ter problemas, tá? Então, eu sempre falo em sala de aula, gente, mais importante do que fazer um bom planejamento é acompanhar o seu planejamento, porque se eu acompanho, eu vejo onde está dando problema, né? Não chega aí nessa situação da charge, né, em que as duas pontas das rodovias não se encontraram. Né? Faltou alguma coisa aí nesse processo de execução, né? Sem dúvida, faltou acompanhar esse planejamento e acompanhar a execução das atividades. Persuasão em rede de contatos, né? Persuasão é poder de convencimento, e a gente precisa, muitas vezes, né, convencer a pessoa de que a nossa ideia é boa, de que aquilo que a gente está propondo é o melhor, né? Os advogados trabalham muito com persuasão, né, para convencer o juiz que a sua tese jurídica é a tese correta, né, e não a do colega. Então, mas o empreendedor também, porque a todo momento o empreendedor precisa mostrar e convencer que o seu produto é uma necessidade, né, que o seu produto é importante, e rede de contatos, né, o famoso networking, que todos nós precisamos ter e manter, né, networking é muito importante, então, você precisa manter essa rede de contatos, porque ela
pode salvar você, né? Tem muita gente que diz assim, mais vale ter amigo do que dinheiro no banco. E é verdade, tá? Essa é uma máxima que eu concordo. Às vezes, né, um amigo, um contato, um colega consegue ajudar você muito mais do que simplesmente, vamos dizer assim, um valor financeiro, né? Então, é importante realmente manter essa rede de contatos para o seu negócio crescer, fluir, né, se desenvolver, pensar em parcerias, né? Antes a gente tinha aquela ideia de monopolizar, o monopólio foi, há algum tempo na economia, assim, o grande objetivo, né? As empresas queriam ser, assim, as donas do mercado, queriam ser a única, dominar aquele mercado. Hoje, essa realidade mudou completamente, essa ideia de monopolizar não existe mais, né? A ideia hoje é parceria, né? É trabalhar, é sincronia de negócios, é nesse sentido de que um negócio ajuda o outro, né? Nessas perspectivas de parceria, realmente é que você consegue crescer coletivamente, né? E esse é o ideal. E, por fim, a gente fala de independência e autoconfiança. Essa independência não é independência financeira, tá? Mas é a independência no sentido de dizer que você é dono, né, de si, você consegue decidir por si, né, não precisa de que os outros decidam por você, então você é independente e é autoconfiante, você acredita naquilo que você diz, né, você acredita naquilo que você está optando, naquele caminho que você desenhou para a sua empresa. A autoconfiança é muito importante, né, como a autoestima. Eu preciso gostar de mim para poder gostar dos outros, e a autoconfiança é a mesma coisa, eu preciso confiar realmente que aquilo que eu estou dizendo é o melhor, aquilo que eu estou dizendo é o correto, porque só assim as outras pessoas também vão acreditar. Então, essas características, são as características comuns de praticamente todos os livros de empreendedorismo, anuário do Sebrae, né, que trazem. Tem outras, professora, tem muito mais, né, mas a gente compacta mais ou menos nessas, não descartando outras que porventura existam, tá bom? Bom, e aí a gente já vai, né, falamos muito aí de empreendedorismo, do empreendedor, das características, vamos entrar agora na segunda categoria do nosso mini curso, que é a sustentabilidade. E aí eu queria mais uma vez ouvir vocês um pouquinho. O que é sustentabilidade, né? Que bicho é esse? É moda, é modismo? Vocês realmente acreditam que é só moda? Ou realmente existe uma necessidade de mudança de comportamento com relação à utilização dos recursos naturais? O que vocês opinam aí? Qual a importância disso para o empreendedorismo, né? Pode ser uma fonte de trabalho, uma oportunidade de trabalho. Alguém? Vixe, mas o povo estão desanimar. Bom, sustentabilidade, né? Estudei quase 6 anos aí, né? Sobre meio ambiente, desenvolvimento e meio ambiente. E sempre que a gente fala em sustentabilidade, infelizmente ainda tem pessoas que acham que isso é um modismo, né, que a coisa da moda, é bonito dizer que é sustentável, né, sou sustentável, minha empresa pratica sustentabilidade, além de ser bonito, que é, né, realmente, a palavra em si é um termo bonito, né, sustentabilidade, mais do que isso, né, é uma necessidade, tá bom? Vejam, desde a década de 70, né, que se percebeu, claro, isso vem com o avanço da industrialização, é um processo ligado ao processo de industrialização. Nada no mundo dos negócios, né, ou nada no mundo da gestão acontece ao acaso, né, ou por qualquer outro motivo. Todas as ações, né, são consequências, são reações de outras ações, digamos assim. Então, esse movimento de busca pelo desenvolvimento sustentável, né, pela sustentabilidade, a ecoeficiência, que a gente vai falar também um pouquinho, isso tudo surge na década de 70 com o avanço da industrialização, a industrialização em massa, né, o grande consumismo no mundo, a descartabilidade, enfim, foram várias conjunto de ações que foram acontecendo no mundo, que de repente, né, tocou, assim, se a gente continuar, né, avançando nos recursos naturais, da forma como estamos, com a industrialização nesse nível, e com
o consumo nos níveis que nós estamos, isso na década de 70, né? Vai chegar um momento em que a vida na Terra vai se tornar impossível, porque nós não vamos ter recursos naturais suficientes para isso. Então, vejam, é muito importante pensar na sustentabilidade como um objetivo, tá, para as empresas. É um objetivo não somente de modismo, de fazer marketing, né, de fazer propaganda, mas é uma necessidade para que a minha empresa se mantenha no mercado. E nós também, enquanto pessoas, precisamos, né, pensar de forma sustentável nas nossas ações diárias. Então, essa sustentabilidade, como eu coloquei aí, é uma forma de se utilizar os recursos de forma que se garanta essa reposição. Então, nunca o mundo produziu tanto, né, exceção, claro, dos 2 últimos anos, mas a indústria acelerou muito, então a gente já fala em indústria 4.0, que é com o uso de robôs, né, de inteligência artificial, é uma produção que na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, lá no século XVII e XVIII, né, que se fala nessas primeiras transformações da indústria, ninguém nunca imaginou viver. Então, é um avanço tecnológico muito grande para o aumento de produção, que, né, consequentemente, estimula o consumo, né, a gente fala em obsolescência programada, os produtos duram pouco exatamente para que você possa consumir e substituir o mais rápido possível. Com essa substituição rápida, eu consumo mais, eu gero mais resíduo sólido, eu agravo mais a situação dos recursos naturais, né, e do meio ambiente como um todo no mundo. Então, é muito importante a gente pensar na sustentabilidade como um modo de viver, tá? Um novo modo de viver. E essa ideia de ecoeficiente, que é o que eu trabalho aqui, que é a moda também, falar em ecoeficiência, minha empresa é ecoeficiente, minha empresa se preocupa com o meio ambiente, né? Mas a ideia de ser ecoeficiente, ela tem um benefício econômico também, que é importante. Por isso que eu digo que a sustentabilidade, as ações sustentáveis, elas são empreendedoras, elas são inovadoras. E além de trazer benefícios para o meio ambiente, que é o propósito, elas também trazem benefícios econômicos para a empresa. Então, é ofertar produtos e serviços sustentáveis, né, que apresentem preços competitivos, é reduzir consumo de água, reduzir consumo de energia, como a gente vê várias empresas fazendo, né, reciclagem de papel, dos copos, né, daquela ideia dos descartáveis que são consumidos na empresa, um programa de educação ambiental, implantar coleta seletiva nas organizações. Então, são ações que às vezes a gente acha que são mínimas, mas que têm repercussão financeira importante. A gente tem exemplos de empresas que fizeram a substituição, fazem reaproveitamento de água, por exemplo, conseguem reduzir bastante a conta de água, né, que fazem substituições das lâmpadas para colocar o sensor de presença e tem uma redução significativa na conta. Então, às vezes, coisas que você imagina que são mínimas, né, mas que trazem retorno financeiro também, porque o empresário, né, ele só se sensibiliza se for se mexer no bolso, né, infelizmente. Então, tem sido esses, assim, os argumentos, né, que os defensores do desenvolvimento sustentável têm trazido, que é a ideia do equilíbrio, de trabalhar em equilíbrio, né, então você vai trazer benefícios ambientais, mas você também consegue ter benefícios financeiros importantes para a sua organização. Então, é por isso que é tão importante pensar a sustentabilidade como uma mudança de atitude, como eu coloco aqui. Então, é muito importante a gente mudar a nossa atitude com relação ao meio ambiente. O homem sempre viu o meio ambiente como algo que está a seu serviço, né? Então, não, tudo que tem na natureza aí foi criado para que eu use e usufrua do jeito que eu quiser. Mas a natureza, nós fazemos parte do meio ambiente, né? O meio ambiente, na verdade, é um todo, né? É um ecossistema, então, nós precisamos do meio ambiente, né? O meio ambiente talvez até precise menos da gente, mas nós precisamos bastante dele. E tudo isso é um ecossistema, né? Nós temos aí a flora, a fauna, né? E todos os outros sistemas de vida, né? Que compõem esse ecossistema maior, que é o planeta Terra. E nós precisamos viver em harmonia, todos, né, mantendo nossas vidas para esta e para as futuras gerações. Eu já vi muita gente dizendo que isso é balela de ambientalista,
que isso não vai acontecer nunca, a água nunca vai acabar, os recursos nunca vão acabar, mas essa visão é limitada e é uma visão, assim, típica nossa do Brasil, porque nós somos, assim, afortunados em termos de recursos naturais. Eu digo isso sempre para os meus alunos em sala de aula. O Brasil é um país rico, que tem a maior biodiversidade do mundo, né, tem a maior fonte de água potável, né, de água doce, desculpa, do mundo, é o Brasil. Então, aí para a gente é fácil pensar, né, que nunca vai acabar. Mas mesmo aqui, né, isso pode chegar a acabar, porque nós estamos falando aqui de recursos finitos, né, recursos que têm fim, e não de recursos infinitos. Então, a mudança de atitude, a mudança de comportamento é que vai fazer com que esse desenvolvimento econômico, né, esse crescimento econômico equilibrado, realmente possa garantir a vida das futuras gerações. E a gente diz, as pessoas que não mudam, as empresas que não mudam, que não estão atentas a essa nova realidade em que vivemos, né, elas tendem ao fracasso. No Brasil, às vezes a gente encontra pessoas ainda que são contrárias a essas ideias, voltadas à preservação dos recursos naturais, mas isso já é uma realidade no Japão, na Europa, né, na Ásia e na Europa de um modo geral, né, já existe essa cultura de preservação dos recursos naturais e já existe realmente uma cultura de sustentabilidade em casa, inclusive, né, em ações dentro de casa, na educação das crianças. Então, é uma mudança que houve de geral de comportamento, né, de valores, e nós ainda precisamos passar por esse processo. E aí a gente diz isso porque a gente está num cenário global, então veja, mas se lá na Europa, as empresas da Europa passarem a exigir, como já tem várias que exigem, né, certificação com relação ao uso dos recursos naturais, né, que as fontes são fontes renováveis, enfim, que foi feita uma compensação ambiental, se você não atender essa exigência, você não vai mais poder exportar. Então, se o Brasil ficar fora, né, de não observar essas exigências, ele vai começar a ficar fora desse mercado global, vai deixar de ser competitivo, e aí nem exporta e nem importa, porque para comprar também eles vão exigir alguns requisitos e algumas certificações nesse sentido. Então, por isso que é importante essa mudança, e ver essas mudanças, essas exigências, né, como uma oportunidade de trabalho, é um papel que o empreendedor, né, que os empreendedores já estão de olho para essas novidades, tá? Então, com isso também, a gente sabe que vai gerar um novo consumidor. No Brasil ainda a gente não percebe muito, porque nós não temos ainda consumidores, né, tão exigentes com relação a essas questões de sustentabilidade, mas à medida que o nosso consumidor vai se informando, né, vai tendo essas informações, acesso às informações e essa consciência, eles passam a ser mais exigentes, e aí as empresas, né, vão ser obrigadas a mudar também. Ok, gente, então era só para dar essa sensibilizada sobre sustentabilidade, né, eu gosto muito do tema, a gente tem pouco tempo, então eu já vou mudar aqui para a terceira categoria do nosso curso, que é inovação, e aí empreendedorismo e inovação é quase que sinônimo, assim, quase que são sinônimos, porque nós normalmente um não acontece sem o outro, né, o empreendedorismo, ele parte de uma ação inovadora, desse diferencial, né, como eu coloquei, essa capacidade de inovar, que exige, né, que o profissional saia da sua zona de conforto, né, daquela mesmice, daquilo que ele já faz com segurança, e passe a fazer algo diferente, né, aproveite os interesses do público, já foi falado aqui, da conexão com os nossos clientes, que é importante, né, então tá aqui, ó, como eu coloquei, as novas tendências, soluções que sejam capazes de mudar a vida do cliente, né, na prática a gente tem os profissionais que desejam se diferenciar, né, atrair clientes, eles precisam adotar uma cultura de empreendedorismo e inovação nos negócios. Os clientes hoje estão cada vez mais infiéis, né, vamos dizer assim, quando eu me graduei, né, quando eu me formei em administração, já tem um tempinho, em 2003, os professores falavam assim, nossos professores todos de marketing só falavam em fidelização de cliente, era assim a palavra da moda, era não sei quantos TCCs por ano eram feitos sobre fidelização de cliente, né, era a palavra assim do marketing. E hoje nunca se viu tantos clientes infiéis, né, naquela época, há 15 anos atrás eu estou falando, né, fidelizar cliente era uma coisa mais simples, viu? Hoje é muito mais difícil você manter o cliente, porque a gente tem uma concorrência muito maior,
E hoje o grande concorre com o pequeno, porque as redes sociais aí fazem um trabalho de marketing importante, então você percebe que, às vezes, o microempresário compete de igual para igual com o grande empresário, né, no âmbito de redes sociais. Então, é muito difícil manter esse cliente fiel àquela empresa. Muito difícil, tá? O perfil do cliente hoje é esse cliente que está sempre buscando. E aí eu preciso trabalhar com preço, com qualidade, né? Entender que tem um cliente que quer preço, tem um cliente que prefere, que opta por ter mais qualidade, outro cliente que gosta de ser bem atendido, outro cliente que gosta de cumprimento de prazo. E eu preciso trabalhar todas essas variáveis, né, que estão dentro do conceito de qualidade para atender e superar a expectativa de cliente. Então, hoje a gente nem fala mais em fidelização, mas a gente fala em encantamento, né? Superar as expectativas do cliente, porque é esse diferencial que vai fazer o cliente voltar. Fidelizar é um termo que a gente quase não usa mais, né? Dada a dificuldade de, na prática, realmente essa fidelização acontecer. E a inovação é exatamente isso, né? Aplicar a novidade, como eu disse para vocês, não necessariamente é uma ideia que nunca ninguém teve antes, mas é transformar ou aplicar essas técnicas, né, de forma diferente, mudar o processo, mudar a forma de fazer. Então, são coisas simples. Às vezes, um atendimento, uma venda, você consegue inovar o processo de venda, né? Fazendo um tratamento diferenciado, ouvindo o cliente com mais atenção, olhando para aquele cliente de verdade, entendendo o que aquele cliente quer comprar e não empurrando nele o que eu quero vender, né? Então, nas ações simples, a gente consegue inovar, né? A inovação se une a esse conceito de sustentabilidade que a gente trabalhou, né, de forma a buscar essas diferentes formas aí de atuação e modernizar essas práticas tradicionais da empresa. Então, além de trazer uma imagem positiva, a ideia de sustentabilidade, ela traz essa imagem positiva, essa ideia de empresa que se preocupa com o meio ambiente, né, isso é um marketing verde, que a gente chama, que ele é bem praticado, inclusive. Além dessa imagem, essa mudança também a partir da inovação, ela vai gerar, com certeza, mais oportunidades, né, e vai gerar retorno financeiro para a organização. Tá? E aqui do lado eu coloquei, né, esse gráficozinho de inovação, mostrando exatamente isso, que você pode inovar na gestão, vou mudar a gestão da empresa, fazer uma gestão diferenciada, vou inovar em processos, né, a partir de tecnologias, adquirir novas tecnologias, novos softwares. Agora, com a pandemia, foi onde mais se inovou, tá? Foram em processos. Eu fazendo a pesquisa para esse mini curso, eu vi que a inovação cresceu muito em tecnologia, em inovação de processo, fazer a mesma coisa de forma diferente. Tá, agora, só o que a gente vê treinos online, né, personal que acompanha, o educador físico acompanhando seu treino em casa, porque você não pode sair de casa, fisioterapias, né, as próprias aulas, né, o sistema de educação todo teve que se adaptar a essa nova sistemática de educação por meios remotos, né, utilizando as tecnologias. Então, a inovação nos processos foi o que mais cresceu na pandemia. E as empresas que conseguiram superar, né, os métodos tradicionais com esses novos processos é que realmente estão se destacando. E inovar em produto ou serviço, que é realmente trazer uma novidade para o mercado, né? A ideia, como eu disse para vocês, a pizza de panelada foi um produto inovador, esse sim inovador, porque não existia pizza de panelada em nenhum cardápio do país, pelo menos, né? E ele trouxe a novidade aí, né? E aí a gente traz bons exemplos de empresas que aplicaram essa inovação, né? Buscando a sustentabilidade. A Cytex, que é a empresa de jeans que fabrica, né, para as marcas famosíssimas, aí a Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy. Então, elas fizeram um investimento, para vocês terem uma ideia, de 2 milhões de dólares, desculpa, no processo deles, né, na tecnologia de produção do jeans, né, hoje eles reaproveitam em 98% de toda a água que eles utilizam no sistema, e eles fizeram esse investimento em 2008, de 2 milhões, e em 3 anos eles conseguiram recuperar, né, vamos dizer assim, ter como retorno por essas mudanças nos processos produtivos, em média, 10 milhões de dólares. Então, olha, né, assim, é um ganho absurdo. Então, veja, ele
mudou, inovou o processo de fabricação do jeans, né, garantiu aí, né, menos impactos do seu processo de fabricação ao meio ambiente, e com isso ainda teve, né, um benefício econômico aí bem considerado. A Apple também, né, já falamos da Apple hoje, ela é considerada na área de tecnologia a empresa mais verde, né, do mundo. Eles utilizam materiais reciclados, né, para fazer os computadores, né, ou o novo padrão também de máquinas deles, são produzidos com materiais que têm baixo impacto ambiental, porque a reciclagem de eletrônicos é um produto sério, né, não vou entrar porque o assunto é bem, puxa muita coisa, mas assim, a reciclagem de eletrônicos é um grande problema no mundo todo, e a Apple tem se preocupado em fabricar cada vez mais produtos, né, eletrônicos com um potencial de reciclabilidade melhor, né, e mais fácil do que os que já existiam. Tá? Na medida do possível, eles usam, né, produtos reciclados, né, na fabricação de estruturas novas. Bom, aí a gente fala também da IBM, da 3M, tá? São empresas que vocês já ouviram falar, Unilever, né, a Natura, a Nestlé. Natura é um grande nome aí na América Latina, né? O Boticário também, o Grupo Boticário do Brasil também, são nomes importantes nessa questão de tecnologia e sustentabilidade, né, e inovação, mas sempre lembrando que a inovação e essa sustentabilidade não se referem só a grandes ações, como eu disse, falei aqui de investimento de 2 milhões de dólares, né, não, professora, mas aí só consegue ser inovador e sustentável quem tem muito dinheiro. Não, né, então, se você faz coleta seletiva na sua empresa, você já está inovando, né? Está fazendo uma coisa diferente, porque a maioria não faz, e já está sendo sustentável, né? Já existe uma prática daquela, né? Vamos dizer assim, que traz essa preocupação com o meio ambiente. Então, por que você não pode ser empreendedor lá na sua empresa e sugerir, né, um processo de coleta seletiva, né, de usar material reciclável, imprimir a folha dos dois lados, usar, né, a folha de papel A4 dos dois lados, eu faço isso já há muito tempo, né, separar o lixo em casa também, quando eu faço isso eu já estou adotando práticas de sustentabilidade, economizar energia, né, então, economizar energia, gente, não é ser pão duro, miserável, como as pessoas, mão de vaca, não sei o que, não pode ver uma luz acesa que está apagando, mas, assim, a ideia pode até parecer de alguém que só está preocupada com o dinheiro, mas existe um ganho ambiental. Então, essas ações de redução de consumo, todas têm repercussão ambiental, todas representam ganhos ambientais que são importantes, são significativos. A gente pode pensar que não, mas se você colocar no universo de residências, de empresas que nós temos no Brasil, se cada empresa deixa de consumir, né, 10, 100 litros de água por mês, isso, aliás, desculpa, por dia, né, ou por semana, isso no mês ou no ano, você tem um resultado econômico e ambiental grande, né, significativo. Então, é importante essa consciência, porque é aquela coisa da sementinha, né, de grão em grão você consegue realmente atingir um potencial maior de redução econômica e de ganho ambiental. Então, a ideia é realmente praticar sustentabilidade desde as pequenas ações. E aqui eu trouxe alguns exemplos interessantes também que eu achei pesquisando, né, de inovação e sustentabilidade, a ideia das embalagens sustentáveis, eu falei lá da Terebintos, né, aquela empresa de saboaria, eles já usam, né, as embalagens recicláveis, né, de papel, aquela coisa mais rústica, muitas empresas têm usado, as chaminés, né, não poluentes, essa chaminé lá na China, né, a China que já foi considerada assim, um grande poluidor do mundo, e né, a China é um grande chão de fábrica do mundo, também passando por problemas, né, assim, por recessão nesse período de pandemia, mas não deixou de ser uma grande potência industrial, né, tem um grande poder de industrialização, é chão de fábrica de várias grandes empresas do mundo, inclusive a Apple, que nós falamos aqui, e agora eles estão trabalhando com chaminés não poluentes. Os níveis de poluição na China já chegaram a ficar insuportáveis para a saúde humana, né, para a vida humana. Quem acompanha o noticiário sabe, né, daquelas manchas, né, as nuvens escuras, né,
de fumaça, que as pessoas não conseguiam respirar, andavam de máscaras. Então, diante da repercussão dos problemas de poluição da China na saúde, é que foram tomadas medidas com relação a essas mudanças também das empresas, tá, com relação ao meio ambiente. A China tem tentado mudar essa ideia de que lá não há preocupação com o meio ambiente. Quando a gente estuda muito, e eu avaliei alguns artigos americanos, alguns artigos de uma revista americana, inclusive de autores chineses, trazendo exatamente essa realidade, né, essa necessidade que a China viu de mudar esse estigma que eles têm de país onde se pode poluir à vontade. Eles não querem mais isso, né? E aí aquela coisa, como eles dizem assim, a empresa para produzir na Europa, 1001 exigências, né? Aí vai produzir na China e não quer ter aquelas exigências. Então, o que eles estão querendo dizer é que não, tem que ter, né, manter o mesmo padrão de exigência. Por que não pode poluir na Europa e pode poluir na China, né, a mesma empresa, né, com regras diferentes, assim como acontece na Índia, né, que o que acontece é que essas grandes empresas escolhem esses países com legislação mais flexível, vamos dizer assim, né, menos rigorosa, para se instalar, e lá eles podem poluir à vontade, né, tiram do seu país para colocar no país dos outros, vamos dizer assim, né, tirando do meu quintal para colocar no quintal dos outros, e a China resolveu parar com isso, né, então, assim, os mesmos cuidados que você tem lá na sua sede, lá na Dinamarca, na Suécia, né, na Suíça, enfim, você vai ter que ter aqui também, quando for instalar na China, né, então, os próprios chineses estão percebendo essa necessidade de mudança, né, mesmo sendo uma grande potência industrial, eles têm colocado essa preocupação realmente de mudança, tá? E aí eles têm trabalhado agora com essas chaminés aí que não emitem mais aquela fumaça preta, né, com carbono. Enfim, são exemplos bons, né, que a gente precisa destacar. Aqui são flores robóticas, impressas em 3D, né, as impressoras 3D aí também é uma grande novidade, que tem ajudado bastante, inclusive aí na área de saúde, né. Essas florzinhas foram criadas para a questão da polinização, né, vocês sabem que tem um problema aí com as abelhas, né, as abelhas têm diminuído bastante a população de abelhas, e isso prejudica, né, ela desequilibra alguns aspectos do meio ambiente, e as flores foram criadas para possibilitar o processo de polinização, né, das abelhas, e assim manter a sua preservação. Aqui também são os artefatos de guerra biodegradáveis, essa ideia americana, interessante. Esses artefatos, né, são cartuchos de balas, né, eles têm sementes dentro, então, ao tocar o solo, né, se eles não forem retirados, digamos assim, né, eles vão adentrar o solo e vão germinar, né, são biodegradáveis. É bem interessante, né, o artigo sobre esses artefatos. Aqueles Legos, brinquedo Lego que a gente conhece, né, que é feito também hoje de cana-de-açúcar, de material biodegradável no Brasil, e a reciclagem, que nunca deixa de ser uma ideia nova, né, e inovadora, porque a partir da reciclagem, eu deixei ela por último, a gente tem aí, inclusive na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a lei, né, a Lei 2.305 de 2010, que trata dessa regulamentação dos resíduos sólidos no Brasil, traz a reciclagem como oportunidade de trabalho, né, como empreendedorismo, através da formação de cooperativas, e traz isso como uma política pública que os municípios deveriam desenvolver, através da reciclagem, né, transformando esse processo em fonte de renda e de dignidade para várias famílias. Porque hoje, não sei se alguém aqui já visitou o aterro de Teresina, né, aterro só no nome, né, mas agora já é um aterro realmente, mas há pouco tempo foi um lixão. Você chega lá, né, e é um cenário assustador, você vê crianças, idosos ali, né, catando aqueles resíduos para sua sobrevivência, e a ideia da política é exatamente que esses resíduos já sejam separados em casa, nas indústrias, e essas famílias recebam esse material já separado para vender, e dali ter a sua fonte de renda, né, sem precisar macular a sua dignidade, que é estar, né, ali dentro daquele lixão, fazendo esse processo de catação.
Então, são coisas que a própria lei incentiva, né, o empreendedorismo através da reciclagem, mas que, como é uma política pública que depende do Estado para ser executada, continua no papel. E aí a gente fala da nossa última categoria, que é a tecnologia. Nós não deixamos de falar dela, né, nossa aula inteira, nosso curso inteiro. A tecnologia, ela diz respeito realmente a fazer as coisas, né, mais rápidas, mais fáceis, né, normalmente é para ser mais fácil. Tem muita gente que tem aversão à tecnologia, mas eu sempre digo que a questão da aversão à tecnologia é mais no sentido de que a pessoa não se predispõe a aprender o novo, né, é o medo do novo. A gente às vezes tem medo do novo, medo do que não se conhece. E por isso, daí vem essa dificuldade. Mas a tecnologia é um grande facilitador, né, na vida, nas empresas. Eu trabalhei na área de gestão no período de 99 a 2009. E assim, eram processos, praticamente todos os processos gerenciais eram manuais, fazer inventário, processo de compras, processo de controle de estoque, era praticamente tudo manual, ou por meio de planilha de Excel, que já era, assim, um grande avanço. Então, quando eu vejo hoje, né, hoje esse controle é todo feito por sistemas, por softwares que são integrados, que um departamento já informa o outro, então você faz compras e esse sistema já alimenta lá o setor de estoque, o setor de inventário. Então, é muito maravilhoso ver como a tecnologia possibilitou essa integração de informações, tornou essas informações mais precisas, mais reais, mais rápidas, né, quase que instantâneas, e esse acesso todo, né, essas informações, facilita o trabalho do gestor. Então, eu sempre digo que a tecnologia, ela é um grande facilitador, ela é uma ferramenta que possibilita, né, facilita o trabalho, desde que você saiba utilizá-la a seu favor, né, e não tenha medo de aprender, não tenha medo do novo, né, e como eu coloquei, tecnologia e empreendedorismo hoje são palavras que andam juntas, praticamente hoje os empreendedores estão conseguindo se superar com o uso da tecnologia, das mídias digitais, né, das mídias, das redes e das diversas outras mídias, é o que realmente tem feito o grande diferencial, e as empresas têm investido nesse contato, né, mais próximo do cliente, com o uso de inteligência artificial, né, com a humanização também da própria inteligência artificial para aproximar cada vez mais o cliente, né, e tornar esse atendimento cada vez melhor, mais eficiente, mais rápido. E aí, como a gente coloca, é praticamente impossível empreender sem utilizar essas facilidades, que é a internet, né, a automação, a computação em nuvem, como a gente falou, os sistemas. Então, eu lembro assim, quando a gente andava com não sei quantos pendrive, né, para salvar arquivo. Hoje, você tem sua pasta toda salva em nuvem, né, no Drive, enfim. Então, facilita muito, né, você hoje não perde mais seu TCC, sua tese, né, sua dissertação de mestrado, está redigindo ali, do nada o computador apaga, perde tudo que você tinha, né, hoje com o uso do salvar os arquivos em nuvem, você não corre mais esse risco, é uma maravilha. E os sistemas empresariais, como eu falei, de solução, né, de logística, você compra uma coisa hoje num site, você acompanha o passo a passo do seu produto, emitiu a nota fiscal, você é notificado, né, sai, não sei o que, você recebe algumas, manda pelo WhatsApp, outras você recebe a notificação pelo aplicativo ou pelo e-mail, então, assim, é muito rápido, né, então, chegou, o produto chega, assim, imediatamente o aplicativo está te falando, o produto foi entregue, é bem instantâneo, né, as informações acontecem realmente de forma simultânea, e aí você percebe que isso vai fazendo com que se torne um diferencial, né, que o cliente realmente se aproxime mais da sua empresa. Novas plataformas de pagamento, e aí vem esse PicPay, Mercado Pago, né, Nubank, e aí tem aparecido diversas também possibilidades de fazer esses pagamentos, que são o Pix, né, também, recente. Então, tudo isso são estratégias de virtualizar o dinheiro. Eu sempre digo, daqui a pouco não vai mais existir cédula, né, a necessidade de ter cédula, o dinheiro vai ser todo virtual. As transações vão ser todas virtuais. Isso é um facilitador, né, um grande facilitador, e as empresas têm investido nessas plataformas porque facilita para o cliente, né, facilita o recebimento, aumenta a garantia
de recebimento, né? Então, o cartão de crédito que já foi, assim, o grande bambambam aí nessa área de pagamentos, né? Agora vem perdendo espaço para essas novas soluções que o mercado tem apresentado. Bom, mas aí a gente diz também que empreender, né, é muito mais do que só utilizar essa tecnologia, porque é aproveitar ela, né, para fazer soluções, trazer soluções diferentes, como a gente já disse, para problemas antigos. Então, realmente, aliar, né, esse empreendedorismo, essa tecnologia com novas abordagens, né, fazendo o diferencial da sua concorrente, ganhando destaque, né, e aí coloquei mais 2 memezinhos para a gente falar dessa tecnologia. Então, eu trouxe mais a discussão sobre tecnologia só para apontar caminhos, tá? Para o empreendedor, porque a nossa discussão toda aqui hoje é basicamente em oportunidades, trabalhar oportunidades para esse momento, para esse cenário econômico que a pandemia trouxe, não só para o Brasil, né, mas para o mundo todo, mas que a gente sente ou percebe que no Brasil pode estar um pouquinho mais grave, né, do que no restante das outras economias, vamos dizer assim, em melhor situação, né? Então, são possibilidades. Então, eu trouxe esse conjunto de categorias, né, de informações, de conceitos, para mostrar que é possível, né, trouxe exemplos, que aliada à formação e à utilização da ferramenta correta, não é preciso usar tudo, né, mas assim, aqui a ideia é apontar caminhos, então se eu percebo que a ideia de sustentabilidade, algo ligado à sustentabilidade, à gestão de recursos naturais, é algo que se eu aplicar na minha empresa, vai ser um diferencial, eu utilizo essa. Se eu posso fazer, trabalhar só com a inovação, mudar um processo de atendimento, melhorar ou utilizar uma tecnologia que facilite meu processo de fabricação, torne ele mais rápido, ou se eu detecto qual é o problema, meu problema hoje é com relação a recebimentos, então vou atrás de uma solução de pagamento, né, que atenda melhor. O importante é você pensar hoje, se você está no mercado, como eu manter esse cliente, encantar esse cliente, então eu tenho que saber exatamente o que já foi dito aqui por vocês, o que é que o meu cliente quer, quem é o meu público-alvo primeiro, porque eu não posso querer abraçar o mundo, né, eu tenho que ter uma cartela de clientes, de público, é aquele público que eu quero, então eu vou trabalhar com a necessidade daquele público. Dentro daquela necessidade daquele público, é fazer a nossa famosa matriz SWOT, né, que a gente chama aquela fofa, então é analisar o que eu tenho de bom e o que eu preciso melhorar, né? E aí, dentro dessa perspectiva, buscar, né, dentro do que a gente apresentou aqui, as possíveis soluções, ou utilizando a tecnologia, ou utilizando a sustentabilidade, ou utilizando a inovação, ou utilizando realmente só características do empreendedor. E se eu estou fora do mercado, né, o empreendedorismo como uma possibilidade em uma dessas atividades. Então, a gente percebe, estudantes da área de tecnologia que estão desenvolvendo aplicativos agora na pandemia e têm se saído bem, né, com esses aplicativos. Temos alguns exemplos nas diversas situações, pessoas que ficaram desempregadas e resolveram investir, por exemplo, em culinárias, né, em a atividade culinária cresceu bastante, né, bolo, né, a confeitaria, salgados, enfim, as diversas possibilidades. Então, não fechar os olhos para as oportunidades e utilizar a ferramenta certa. Tá? Essa é a dica, vamos dizer assim. Então, é exatamente isso, né? O empreendedorismo, ele pode ser uma saída para a pandemia. E não pensar o empreendedorismo só como eu criar um negócio novo, eu ser o empresário, eu posso empreender no meu local de trabalho, fazer diferente. E esse é o momento de você ser o mais empreendedor possível, se você é empregado, que é exatamente para você mostrar que é indispensável, né, ou pelo menos assim, extremamente necessário naquela organização. Agora mesmo, por exemplo, eu me considero uma professora empreendedora, que a gente teve que mudar completamente o nosso formato de aula, para poder se adaptar a essa nova realidade. Então, todos os profissionais que estão no mercado estão tendo que passar por essas mudanças, né? Necessidade mesmo, e aí tem que mudar e ser empreendedor, fazer diferente, mudar alguma coisa, mudar a atitude, mudar o comportamento, né? Melhorar a formação em algum aspecto. E quem está fora pode usar o empreendedorismo como uma saída, né? Como uma solução para uma fonte de renda. Os dados, infelizmente, não são bons, né? A gente tem aí
recém saíram agora, em fevereiro do ano, 13,4 milhões de desempregados, né, no Brasil, que é uma pena. E aí nosso índice de desocupação, né, o de desemprego, aumentou para 13,5% da população, é muita gente, né, realmente, e essas oportunidades que a gente coloca e fala aqui, né, elas estão aí e podem ser uma saída aí para isso, né, e aí, como eu disse, ó, entre 7 de março e 4 de julho de 2020, no ano passado, o Portal do Empreendedor, ele registrou 551.153 novos microempreendedores no país. Nunca o empreendedorismo no Brasil esteve tão em alta, né? Principalmente o microempreendedorismo, que são essas pessoas exatamente que perderam seus empregos e que estão tentando, né, a encontrar no empreendedorismo uma fonte de renda para a manutenção da sua família. E aí, o que fazer? Né, em tempos difíceis, em tempos de isolamento social, de Covid, né, então quem deseja empreender precisa estar mais atento a essa comunicação, mais do que nunca, relacionamento com o cliente, estabelecer essa relação de confiança e fidelidade, como a gente já falou, para manter o empreendimento consistente, cumprir prazo, é importante, gente, quem está iniciando um negócio, cumprir prazo, cumprir a palavra, né, cumprir o que foi estabelecido naquela relação, mesmo que um bolo, vou encomendar um bolo de aniversário para minha filha, né, então, é importante que se eu pedir para receber às 16 horas, eu receba o bolo às 16 horas, ele esteja pronto às 16 horas, então, o microempreendedor, aquele que vai iniciar o seu negócio, ele precisa estar atento que o cliente vai te dar uma oportunidade e você precisa valorizar aquela oportunidade para aquele cliente voltar. E eu coloquei aí também a imagem das redes sociais, tentar usar cada vez mais as redes sociais a seu favor, né? Não publicar nada fake, não compartilhar coisas que você não pode comprovar, né? Mas usar realmente para alavancar a imagem da sua empresa. E aqui são mais exemplos, ideias empreendedoras que surgiram na pandemia também, como eu já tinha dito, a ideia da microfranquia personal, né? Foi uma academia de São Paulo, que fechou, ela já existia há 20 anos, e teve que fechar, e aí eles investiram nesse atendimento online, né, criaram a franquia, e já tem várias franquias espalhadas no Brasil todo, é um sucesso. Essa empresa de Tequenos também era um engenheiro civil, que foi demitido também na pandemia, e ele é de família mexicana, né, tinha aí o domínio da produção, né, desse salgado e resolveu investir e está dando muito certo. Aqui também a questão da comercialização e delivery de plantas de pequeno porte, também foi uma pessoa que ficou desempregada, trabalhava com consultoria de plantas ornamentais, né, enfim, de uso doméstico, e ela resolveu investir, então ela comercializa, entrega, orienta, né, faz o pacote completo. Essa outra ideia também, que é o atendimento de fisioterapia por meio de videochamada, claro, naqueles casos em que é possível, né, fazer por videochamada, também é uma novidade que surgiu agora com a pandemia. Né? E aí, para gente encerrar, estou acho que bem dentro do tempo, que a gente vai abrir um pouquinho para conversar, é aquela coisa, né, e você vai fazer o quê, né, para mudar a sua situação? É atitude, tá? Então, a gente precisa ter atitude de mudança, né, desejar a mudança, é o mais importante, né, então, às vezes a gente diz assim, ao terminar aqui, vocês podem me dizer, a maioria vai dizer, mas você não falou nenhuma novidade para mim, mas realmente a ideia não é assim, é trazer aquilo que você já sabe, mas mostrar aquilo como uma oportunidade, porque às vezes você tem o conhecimento, mas não percebe que aquilo ali pode ser uma oportunidade. Então, nesse momento, eu encerro, assim, o que eu tinha de conteúdo, né, eu queria fazer um bate-papo com vocês, tá, agora já para a gente finalizar, ouvir de vocês um pouquinho, se vocês puderem abrir só o microfone para comentar sobre o que a gente conversou nessa tarde, tá bom? Então, o primeiro aqui é o empreendedor. Como você conceitua empreendedor? Alguém pode falar?
Ah, tá, desculpa, tem uma pergunta aqui do José, eu já respondo, José. José colocou, considerando a importância da educação na ampliação da formação voltada para a ação empreendedora de forma multidisciplinar, qual seria o papel das instituições de ensino, pesquisa e extensão em relação à fomentação do empreendedorismo no Brasil? Não, tudo bem, José. Sua pergunta é excelente. Eu vejo, assim, muito que essa formação empreendedora no Brasil, ela ainda é muito focada ou centralizada, vamos dizer assim, no Sebrae, né? Sempre que se fala, pensa em empreendedorismo, a gente só pensa no Sebrae como fonte. E eu concordo com você, né? Dada essa importância, a ideia da formação empreendedora, ela deve perpassar, né, o Sebrae e atingir todas as instituições de ensino, não só o Sistema S, né, que o Sebrae faz parte, mas todas as instituições de ensino superior, e não só nos cursos de gestão, porque nos cursos de gestão a gente tem a disciplina, né, de empreendedorismo, que às vezes não é tão trabalhada como deveria, porque ela é trabalhada muito conceitualmente, né, com categorias, definições e conceitos, e sem um pouco dessa visão prática realmente do que é o empreendedorismo. Mas mesmo assim existe, né, elas são trabalhadas nos cursos de gestão, mas eu vejo que o empreendedorismo é uma ciência, né, uma formação necessária a todas as áreas do conhecimento. Então, eu sou formada em Direito também, por exemplo, e eu vejo assim, a necessidade que um advogado, por exemplo, tem de uma formação empreendedora, porque um advogado ele vai gerir um negócio, que é um escritório, ele precisa ter noções, né, de gestão, e a gente não recebe nenhuma formação na graduação de Direito com relação à gestão, né? Então, eu vejo que é importante o engenheiro, o arquiteto, os profissionais liberais, de um modo geral, todos vão trabalhar, a maioria deles, gerindo um negócio próprio, eles não têm formação gestora nem empreendedora. Então, é importante observar a necessidade de dar essa formação para todas as profissões, né, de todos os profissionais. E, claro, para aquelas pessoas também que estão fora do mercado, né, fornecer essa formação. O Sebrae faz isso, né, tenta fazer, a gente percebe o trabalho do Sebrae é maravilhoso, mas realmente precisa avançar. Não sei se eu lhe respondi, né, então, assim, dentro das instituições de ensino, eu vejo que ainda é muito focado somente nos cursos de gestão, né, então, na minha opinião, eu acho que esse papel seria ampliar essa formação para todas as formações, em todas as formações nós precisamos ter essa noção de empreendedorismo e de gestão. Alguém arrisca falar aqui o conceito de empreendedor? Ana, Oi. Boa tarde aos demais que chegaram no decorrer do curso. Na verdade, eu Tranquilo. não vou participar com relação à sua pergunta, viu? Mas Tá. é porque eu vou ter que sair para passar em outros cursos que estão iniciando agora. Certinho. E primeiro lhe agradecer sempre pela presteza de estar colaborando com nossas ações, parabenizar pela exposição, né? Quem lhe conhece não é surpresa nenhuma o seu nível, como você coloca assim, coisas complexas de uma forma muito clara, né? E para não fugir do tema, você finaliza com uma coisa que eu fiquei pensando. Eu vejo muito acontecer com pessoas próximas a mim, parentes ou não, que são bons negócios de bons profissionais naufragarem por conta de falta de gestão, conhecimento de gestão. Aquela velha história daquela pessoa que é muito bom advogado, muito bom administrador, muito bom boleira, muito boa contadora, aí abre sua empresa, passa 2, 3 meses, fecha. Aí talvez a família diz, né, porque fulano nasceu para ser empregado. Né? Na verdade, faltou a gestão, né? Inclusive de não criar expectativas imediatas sobre o negócio, né? Vou montar meu negócio hoje, 2, 3 meses depois ele vai estar aí explodindo, gerando etc. Rico. E a gente sabe que trabalhar por conta, vamos colocar nos termos mais populares, a única coisa que deixa você rico é dor de cabeça e preocupação, né? É verdade. Mas, enfim, parabenizar e agradecer, viu, Ana? Obrigada. E peço desculpa, vou ter que sair 10 minutinhos mais cedo, porque eu vou ter que entrar em outras salas agora. Tranquilo, a gente já vai só encerrar aqui também. Fique à vontade, acho que o tempo é seu, você leva o tempo que você e a plateia precisarem.
Pois um abraço, Tá. pessoal. Obrigado a Um todos. abraço, professor. Obrigada. Então, é isso. A gente fala já dessa fala do professor Zé Luiz, ela é ótima, porque eu tenho um exemplo ótimo para vocês. Mas é isso, né? O que é o empreendedor, lembrem sempre, né? O empreendedor é aquela pessoa que faz diferente, né? Que busca o novo, que quer o novo, tá? E essa é a ideia, tá? De fazer o diferente, fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. Se nós formos ver, né? Cada professor, por exemplo, dá aula de um jeito, né, e não tem jeito certo e nem jeito errado, né, mas tem o seu jeito de fazer, e o seu jeito de fazer tem que ser o melhor, né, tem que ser com qualidade, tem que ser focado nos objetivos que você traçou. E ele falou sobre boas ideias que fracassam. Alguém quer comentar? Alguém tem algum exemplo para a gente encerrar aqui o nosso mini curso, de uma coisa maravilhosa que estava bombando, cheio de cliente, e aí você passou lá, no outro dia estava de portas fechadas. Vocês conhecem algum negócio assim? Professora, tem um exemplo aqui em Parnaíba, de uma empresa, inclusive, que eu não sei se ainda existe, Lojas Arapuã. Uhum. Essa empresa, ela chegou aqui com um crédito facilitado, e até ouvi depois nos comentários que as pessoas compravam as coisas lá, e o vender lá no troca-troca, né, que é um lugar onde as pessoas vendem as coisas, né? Então, o índice de inadimplência cresceu muito, e pelo menos aqui em Parnaíba, essa loja não prosperou. Aí eu não sei se ainda existe. Repita o nome aí, por favor, que minha filha veio aqui bem na hora. É Lojas Arapuã. Ah, tá, não, eu lembro da Arapuã. As pernambucanas também, aconteceu isso, não sei se tinha aí em Parnaíba, mas também, né, foi um negócio assim meio que do dia para a noite. Não foi essa que foi comprada por André. Ricardo Eletro, não. Ricardo Eletro, né, a própria Ricardo Eletro. Arapuã não foi comprada por ele, não. Na verdade, o Ricardo Eletro foi comprando, né, comprou as lojas Insinuantes, aí compraram, eu esqueci o nome da outra agora, eu sei da Insinuante, que foi uma grande aquisição, e agora a própria Ricardo Eletro está em processo de recuperação judicial, passando por dificuldades aí, né, e aí você pensa assim, foi um bom exemplo, André, você falar, porque eu já vi alguns alunos até quando eu comento, falando, professora, mas eles viviam patrocinando aqueles programas da Globo, né, aqueles lá que montam casa, entregam casa, enfim, e era Ricardo Eletro patrocinando tudo, e agora eles estão em processo de recuperação judicial. Eu disse, pois é, né, então às vezes investiram no marketing errado, às vezes, como o Armando colocou bem, a questão de inadimplência, talvez não souberam trabalhar a questão de inadimplência. Eu sou, por exemplo, que eles compraram o grupo Insinuante, né, as lojas Insinuante inteiro no Brasil, e eles tinham um passivo trabalhista muito grande, né, de ações trabalhistas, débitos fiscais, que a empresa não avaliou bem, e então a aquisição não foi vantajosa, porque foi bem pouco tempo depois da aquisição da Insinuante que a Ricardo Eletro pediu recuperação judicial, não conseguiu saldar os compromissos, né? Então, é muito importante a gente pensar... o Pedro quer falar, Pedro? Pode falar. Pensar no negócio, né, como uma ideia boa, mas que precisa de um plano de negócio, que a gente chama, né, é a gestão. Eu preciso gerenciar aquele negócio para ele dar certo. Eu sou de Imperatriz, no Maranhão, não sei se alguém conhece minha cidade, já estou aqui há 10 anos em Teresina, mas sou de Imperatriz. E lá em Imperatriz tinha um negócio, na época, que eram de panquecas, tá? Era uma panquecaria, abriu, assim, era super novidade, porque não existia nada parecido com isso lá, cidade pequena, né, cidade de interior, e aí, quando eles abriram, para a gente encerrar aqui, gente, para vocês terem uma ideia, eles abriram num local de entretenimento lá, né, conhecido, que a gente chama de Beira Rio, é uma avenida lá às margens do rio, onde tem muito barzinho, restaurante, né, lugar de coletivo bem legal mesmo, da cidade, e aí eles abriram, e assim, tinham filas, né, dobrava o quarteirão de filas para você conseguir entrar lá e comer, e era um absurdo, e você ficava assim, meu Deus, eu e meu
marido, na época era meu namorado, nós esperamos, assim, 3 semanas para conseguir entrar, né, porque a gente nunca conseguia, porque eram filas gigantescas para você conseguir entrar no restaurante. E eu pensava assim, meu Deus, esse cara teve uma ideia fantástica, né? Conseguimos, nesse dia entramos, consumimos, a panqueca era muito boa, realmente, ele trazia uma diversidade de recheios, assim, fantásticos, né? Várias possibilidades, tinham outras massas, mas o forte era a panqueca, e os recheios diferentes que eles tinham, e era um produto de qualidade, um produto bom, e aconteceu exatamente isso que o professor Zé Luiz falou. Então, assim, era um negócio que não existia na cidade, tinha gente interessada, porque passou um mês com fila para você conseguir comer lá, o produto era bom, né, eu provei, posso dizer, tinha qualidade, e com 2 meses, 2 ou foram 3 meses, mais ou menos, fechou, né, do nada a gente passou lá, estava fechado, e eu falei, meu Deus do céu, como é que esse negócio fechou? Vocês imaginam como é que um negócio desse que está indo com fila de cliente para ser atendido, fecha, que não tem concorrente, porque eles não tinham concorrente, ninguém fazia o produto que eles faziam, e de repente fechou. Vocês imaginam qual foi o problema? Ou não? Nadinha. Bom, por coincidência, eu estava dando aula em sala de aula lá, Imperatriz, na faculdade, eu dava aula lá no curso de administração, dando esse exemplo, e uma sobrinha da dona do negócio era minha aluna e eu não sabia, né? E aí eu comentando, e ela foi e disse, não, professora, mas lá o que aconteceu realmente foi problema de gestão, né? Ela se endividou muito, não conseguiu honrar os pagamentos, começou a atrasar fornecedor, começou a atrasar o salário, aí perdeu lá o principal panquequeiro que ela tinha trazido o rapaz de fora, de outra cidade, ele não se adaptou na cidade, não achou que o salário, né, depois que ele já estava lá, compensava, e ela não quis aumentar o salário dele, ele voltou, ela ficou sem o panquequeiro, colocou outro para substituir, mas o produto perdeu, né, a qualidade que tinha, os clientes começaram a deixar de ir. Então, veja, foi um problema de gestão, né, não soube administrar a diversidade. Então, se ela trouxe um profissional de fora, que realmente tinha um talento, que era reconhecido, ela tinha que ter valorizado mais aquele profissional, né, foi o grande problema dela foi esse profissional, que não tinha treinado ninguém, porque não tinha dado tempo, e ela não quis manter, ela achou que o negócio ia ficar, né, mesmo sem um produto de qualidade, o que não aconteceu, e aí teve que fechar as portas para poder, né, não se endividar ainda mais, né, na verdade ela ficou com medo daquilo, né, não soube gerenciar, como a gente falou, na primeira adversidade, a decisão foi fechar, né, ela poderia ter tentado realmente superar essa adversidade e manter o negócio, porque o negócio tinha realmente uma prosperidade, assim, quase que definida. Mas foi realmente, primeiro, né, não manteve o seu propósito firme, como a gente falou no início, teve medo do primeiro problema que teve, ela recuou, e faltou aí realmente a questão da gestão, a habilidade de gestão com o negócio, e aí perdeu uma oportunidade. Então, meus queridos, era isso, né, eu espero realmente que essa tarde tenha sido proveitosa para vocês, como foi para mim, agradecer mais uma vez ao professor Ricardo, né, pelo convite, pela oportunidade, agradecer a todos, né, que participaram desse momento, e me colocar aí à disposição, professor. Professora, nós que agradecemos mais uma vez, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa do IFPE, foi muito bom, parabéns pela forma que você conduziu o curso, né, a escolha proposição das atividades, eu gostei muito. Como eu falei no início da apresentação, a ideia desse evento é que esse material vai ficar lá como repositório, né, tanto no aplicativo, como também no canal do IFPE do YouTube, para que as pessoas possam ir acessando, tá, sempre que necessário, tá bom? Mais uma vez, obrigado, tá? Eu vou encerrar agora aqui a gravação, posteriormente eu vou enviar, tá? E agora eu vou abrir ali a sessão do curso do professor William, que vai começar agora às 16, tá bom? Obrigado mais uma vez, tamo junto, conte com a gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.